Olá meu aluno, olá minha aluna, vamos a mais uma aula de porcentagem. Ao longo dessa aula falarei com você sobre aumentos e descontos sucessivos. É uma aplicação de porcentagem muito frequente nas provas de concursos públicos, que são situações em que ele te dá um valor inicial, diz que aumentou um tanto, depois aumentou outro tanto, depois diminuiu outro tanto. Eu, claro, trouxe exemplos aqui para a gente poder entender o contexto, e aí ele pergunta no final qual é o aumento acumulado ou desconto acumulado. A gente chama isso de aumentos e descontos sucessivos, aplicação direta de porcentagem que, como disse a você, aparece muito em prova e eu quero que você nunca mais perca, cara, essas questões, tá bem? Para você entender o contexto, o que é isso, o que significa isso, eu vou ler uma questão contigo, aí depois eu vou falar mais sobre como você resolverá esse tipo de questão, tá bem? Então coloquei aí aumentos e descontos sucessivos. Certa mercadoria sofreu em janeiro reajuste de 10%. Em fevereiro de 20%. Qual o aumento acumulado desse bimestre? Então você percebe que ele te fala de uma mercadoria, nesse caso aqui sequer ele falou o valor da mercadoria, disse para nós que houve um reajuste que foi de 10%, e depois um outro reajuste que foi de 20%. E a pergunta nesse tipo de questão sempre é a seguinte: qual foi o aumento, poderia ser o decréscimo, né? Nesse caso aumento, qual foi o aumento acumulado? Porque evidentemente, né, aumentou 10 e aumentou 20, isso vai acumular num aumento maior. Qual é o aumento acumulado? Muito importante você entender que nesse tipo de questão, a resposta óbvia nunca é a correta. Naquele caso ali, 10 mais 20, pensaria alguém, 30%, nunca será a resposta correta. E aí nós vamos então falar um pouquinho mais sobre isso para você a partir de agora. É muito comum também que ele não fale o valor da mercadoria. Caso ele fale, não interfere em nada na técnica que eu vou lhe apresentar. Mas deixo já claro a você que o comum, o normal é ele sequer falar o valor da nossa mercadoria, certo? Eu colocarei aqui no quadro então para você uma linha de tempo para que você entenda rapidamente, tranquilamente o que está acontecendo. Então eu colocarei assim para você, quer ver? Mercadoria. Quando eu coloco lá mercadoria para você, ele não falou o valor, o que nos deixa muito à vontade para colocar o valor que nós quisermos. E aí que entra a minha técnica. Eu quero que você coloque 100. Eu quero que você coloque o valor cravado de 100. Professor, por que 100, cara? Avalia comigo. Porcentagem não é o cálculo que usa 100 por referência? Coloque 100, porque tudo fica mais fácil quando você pode escolher o valor e você coloca 100. Então, nesse tipo de questão, falando ou não falando o valor da mercadoria, você vai lá e coloca assim: vamos supor que a mercadoria custava R$100. Coloquei R$100 para você. Ele disse que após certo tempo, a mercadoria sofreu um aumento que foi um aumento de 10 ou 20%. Coloco para você aqui a leitura de novo. Certa mercadoria sofreu em janeiro reajuste de 10%. Então eu vou lá e coloco para você da seguinte maneira: a mercadoria sofreu um reajuste de 10%. Aí é importante que você entenda o seguinte: 10% de quanto? Do valor atual da mercadoria. Nesse instante, a mercadoria vale 100, aquele valor que nós chutamos no começo, o chute inicial, nem é chute, né? Porque sempre vai ser 100, então o valor inicial 100. Calcule para mim quanto é 10% de 100. Vejamos bem, 10% de 100. Você aprendeu isso na aula anterior. Quando eu faço o cálculo percentual, eu multiplico os valores e corto 2 zeros. 10 multiplicando por 100, temos como resposta 1.000. Você corta 1, corta 2 zeros, a resposta ficou 10. Portanto, eu tenho que aumentar R$10. Aquela mercadoria que custava 100, agora vai custar R$110. Só que agora, meu querido, nós temos um outro aumento de 20%. Aí você coloca lá: eu vou ter agora um novo aumento, e esse novo aumento ele é de 20%. E aí está o segredo da questão. 20% de quanto? Do valor atual da mercadoria. Essa mercadoria custa quanto agora? 110. Logo, o cálculo que eu tenho que fazer é 20% de 110. Mais uma vez, repito, conforme a aula anterior, você aprendeu que para calcular percentuais dessa forma, multiplica e corte 2 zeros. Eu faço 20
vezes 110. 20 vezes 110 são 2.200. Corta 2 zeros, a resposta ficou 22. Então essa mercadoria tem que aumentar R$ 22, chegando em 132. Na verdade, o que nós temos aqui é assim, 10% de 100 em dinheiro corresponde a 10. 20% de 110 em dinheiro corresponde a 22. Então vamos lá? 100 aumenta 10, 110. 110 aumenta 22, 132. Logo, nós começamos com R$ 100 e terminamos com 132. Agora vem a parte mais fácil, a parte em que você compara os valores inicial e final. Aliás, não gostei dessa linha aqui. Colocarei só uma linha para baixo e aí eu faço a mesma coisa com você. Compararei contigo o valor inicial e o valor final. O que é isso, Johnny? Pera um pouquinho, cara. Quanto custava no começo a mercadoria? R$ 100. Quanto custa agora? 132. De R$ 100 para 132, aumentou? Aumentou, claro. Então houve um aumento. Tá, mas aumentou quanto? Aumentou 32. De R$ 100 saltando para 132, é óbvio, né? Aumentou 32. Essa já é a resposta, 32%. Nesse caso, o aumento acumulado, juro sobre juro, aumento sobre aumento, como se fosse um juro composto, você teve 32%. Muitos responderiam quanto? Aumentou 10%, aumentou 20%, aumentou 30%. Não é verdade, porque o segundo aumento, ele já é sobre o novo valor, o que torna a resposta um pouco maior. Por isso nós respondemos para você que o valor correto aqui é 32%. Essa é uma questão de aumentos e descontos sucessivos. Nesse caso, 2 aumentos consecutivos, certo? E aí é interessante que eu te mostre algumas coisas que fazem muita diferença quando a gente está falando de questões desse padrão aqui. Porque nem sempre, né, nós temos só aumentos. Então, eu quero supor com você uma certa situação aqui, tá? Eu tenho uma mercadoria, vamos supor aqui no quadro, ó, eu tenho uma mercadoria. Essa mercadoria aumentou 20% em janeiro, tá certo? E ela diminuiu 20% em fevereiro. E eu quero saber de você o seguinte agora, essa mercadoria, no final do processo, ela aumentou o preço ou ela diminuiu o preço ou ainda ficou o mesmo valor? O que você acha que vai acontecer? Tem uma mercadoria qualquer, tanto faz o valor dela, eu aumento 20% em janeiro, dou uma aumentadinha no preço, descubro que não foi legal, parou de vender, aí eu vou lá e tiro 20% em fevereiro. A pergunta é, aumenta, diminui ou fica com o mesmo valor? Como que eu faço isso? Técnica que você acabou de ver comigo aqui no quadro, eu uso novamente. Ó, mercadoria. Professor, mas não tem o valor, não interessa. Mesmo que tivesse, o valor que nós colocamos é o valor 100, portanto, R$ 100. Qual é a primeira situação? Aumentou 20%. Aí eu vou lá para você e coloco aqui, ó, vamos aumentar, ó, mais 20%. Agora calcule comigo, quanto é 20% de 100? Faz a continha lá rapidinho, ó. Quanto que é 20% de 100? Multiplica 20 vezes 100, fica 2.000. Você já aprendeu, corte 2 zeros, cortei 2 zeros aqui, quanto que ficou agora? 20. Então vai aumentar em reais, em dinheiro, vai aumentar 20. Se era 100, aumentando 20, isso aqui salta para 120. Parece bem claro o que eu fiz aqui no quadro, certo? Agora vem o desconto. Logo depois, no outro mês, nós tivemos um desconto de 20%. Só que agora, meu caro, esse desconto não é no 100, porque agora a mercadoria custa quanto? Ó, 120. Então o que você calcula agora é 20% de 120.
Corta 2 zeros, pode cortar agora já, né? Ó, corta um zero aqui e corta um zero aqui. 2 vezes 12. E 2 vezes 12 tem como resposta 24. Então você acabou de perder R$ 24. Ora, se custava 120 e está perdendo R$ 24, isso aqui cai para R$ 96. E agora a análise final é muito importante. Eu tinha uma mercadoria que custava 100, eu aumentei 20% e depois baixei 20%. E essa mercadoria caiu para 96. Seja óbvio agora, por favor. Seja bastante simples, sem drama e sem susto. Se valia 100 a mercadoria e agora vale 96, ela aumentou, ela diminuiu ou ficou igual? Ela diminuiu, evidentemente. Ela diminuiu. Tá, mas diminuiu quanto? Faz a continha óbvia. De 100 para 96, quanto que perdeu? 4. Esse 4 já é 4%, ou seja, após aumentar 20% e depois diminuir 20%, você perde 4% no valor inicial. Isso são aumentos e descontos sucessivos. A resposta óbvia nunca é a resposta correta. Como assim, professor? Qual seria a resposta óbvia? Ora, se aumentou 20 e baixou 20, é claro, zerou. Não aumentou e nem diminuiu. E não é verdade, porque depois que você aumenta, o valor da mercadoria sobe, o desconto vai ser maior na segunda situação e é por isso que você perde valor. Tome cuidado com esses segredinhos aí da nossa queridíssima porcentagem e eu continuo a aula com mais exemplos para você aqui. Essa questão, esse exemplo é muito importante, para que você compreenda, para que você entenda, né? Que mesmo quando ele passa o valor para você, você não vai usar o valor que ele passou. Em dezembro de 2007, um investidor comprou um lote de ações de uma empresa por R$ 8.000. Sabe-se que em 2008, as ações dessa empresa sofreram uma valorização de 20%. Em 2009, sofreram uma desvalorização de 20% em relação ao seu valor no ano anterior. Em 2010, se valorizaram em 20% em relação ao seu valor de 2009. De acordo com essas informações, é verdade que nesses 3 anos o rendimento percentual do investimento foi de... Qual seria a resposta óbvia aqui? E eu quero que você não marque ela nunca mais na sua vida. Veja bem, em 2008 as ações valorizaram 20%. Em 2009, desvalorizaram 20%. Ah, então um matou o outro, ó, um matou o outro aqui. Aí continua. Em 2010, valorizaram 20%. Pronto, resposta 20%. Pelo amor de Deus, cara, não faça isso. O que eu acabei de fazer aqui está o quê? Errado! A resposta óbvia nunca é a resposta correta nessas questões de aumentos e descontos sucessivos. Deixa eu limpar isso aqui rapidinho, pra você não acreditar nesse negócio. Como que resolve? Vai bonitinho aqui, ó. Mercadoria. Ah, mas aqui é ação. Mesma coisa, cara. Mercadoria. Vamos lá. Qual é o valor inicial? 100. Ah, mas ele falou 8.000. Tô nem aí pro 8.000 dele. Vou colocar 100 e acabou. Se uma questão é de percentual, aumentos, descontos sucessivos, eu vou colocar o melhor valor possível. O 8.000, esquece o 8.000. Coloca 100, que é o valor redondinho pra gente fazer conta junto. Fechou? Coloca 100. Agora eu vou lá com você fazer o seguinte, ó. Houve, num primeiro momento, uma valorização de 20%. Daí você faz continha lá, aqui embaixo vão ser as continhas, tá? 20% de 100. Cara, 20% de 100 é 20, você já sabe disso. Então, vai aumentar vintão aqui. Se a tua mercadoria custava 100... ela agora passa a custar 120. Show de bola. Aí você vai lá e segundo período. No segundo período, houve uma desvalorização de 20%. Portanto, menos 20%. Aí você faz continha comigo de novo. Ó. Quanto que é 20% de 120? Aí você entende
a importância da aula anterior, que é quando você aprendeu a fazer conta rapidinho. 20% de 120 é 24. Então você perdeu 24. Aquele 120 agora está... aquele 120 agora está valendo 96. Só que no outro ano, em 2010, houve uma valorização de 20%. Aí tem que fazer continha de novo, ó. Agora é 20% de 96. Ah, mas como que faz isso? Só multiplica. 20 vezes 96. Continha rapidinho aqui, ó, bobinha de fazer. 20 vezes 96, 0. Aí 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 9, 18, com mais 1 fica 19, ó. 1, 9, 2, 0. Lembra o que eu ensinei a você? Quando não tem zeros, você deixa você deixa duas casinhas depois da vírgula. Então vai aumentar 19,20. Agora a continha é bem simples. Era 96. Está aumentando 19,20. 96 mais 19,20 dá 115,20. Faz uma continha, ó. Valia 100, aumentou 20, chegou em 120. 120 menos 24, 96. 96 mais 19,2, 115,20. Tá bom, professor? Até agora entendi. Agora vamos tentar entender a resposta final, tá bom? A resposta final sempre é uma comparação do começo com o fim. Eu tenho que olhar o começo e tenho que olhar o fim aqui, ó. E eu tenho que entender o seguinte, bem simples, tá? Ó, sem drama, cara. Era 100, a mercadoria valia 100. Agora está valendo 115,20. Ela aumentou ou diminuiu? Ela aumentou. Tá, mas ela aumentou quanto? 15,20. Se você quer uma regrinha, te dou também. É só você pegar o valor final menos o valor inicial. Qual é o valor final? 115,20. Qual é o valor inicial? 100. Quanto que sobra? 15,20. Positivo. Então ficou 15,20%. Por isso que você assinala a alternativa D de dado, 15,2 é a mesma coisa, tá? Que 15,20%. E aí você vai ver que muita gente, cara, erra essas questões aqui a rodo, não tem nem ideia do que está fazendo, né? E você então percebeu através desse exemplo que por mais que ele passe o valor da mercadoria, você coloca 100, porque aí no final fica tudo fácil, fica tudo bastante tranquilo. Tem mais um exemplo aí para você. Esse exemplo é esse que você vê aqui, ó. As ações de certa empresa em crise desvalorizaram, perderam, caiu menos 20% a cada mês por 3 meses seguidos. A desvalorização total nesses 3 meses foi... Vamos de novo? Qual é a regrinha básica nesse tipo de questão? A resposta óbvia nunca é a resposta correta. Qual seria a resposta óbvia aqui, cara? Bom, 20% por 3 meses, 60%. Já sei a resposta, é mentira. Não é, porque a resposta óbvia nunca bate nesse caso de aumentos e descontos que a gente chama de sucessivos. Tem que fazer a continha e eu vou lá fazer com você a continha bem bonitinha a partir de agora. Mercadoria, pronto, que tudo, cara, é mercadoria. Então, mercadoria. Qual é o valor inicial mesmo? 100. Vai lá e coloca 100 como valor inicial. Sempre funciona, tá? Colocando 100 sempre funciona. Aí a gente vai agora fazer uma continha bem simplesinha. Primeiro mês, perdeu 20%. 20% de 100, você sabe que é 20. Então faz continha óbvia agora, tá? Continha de menos. Continha bem quarta série aqui pra você, tá? R$100 menos R$20, sobrou quanto? R$80, claro, não tem muita dúvida disso. Daí você vai lá agora e você coloca menos 20%, ó, menos 20%. Daí agora, vamos fazer a continha óbvia, tá?
Quanto é 20% de 80? Você que é meu aluno, faz rapidão. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. 2 vezes 8 é 16. Então vai perder agora 16. Aí tem que fazer a continha aqui comigo. 80 menos 16. 80 menos 16 sobra 64. Aí mais uma vez, perdeu 20%. Ó, perdeu 20%. Quanto é 20% de 64? Vamos fazer conta aqui. 20% de 64. Coloco o zero, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 6 é 12. 12,80 menos 12,80. Você fez menos nas 3 vezes, Johnny? Sim, porque ele disse que as ações desvalorizaram 20% a cada mês por 3 meses consecutivos. Por isso que eu fiz 20% negativo 3 vezes. Continha óbvia agora, tá? Continha bobinha, ó. 64 menos 12,80. Isso aqui fica 51,20. Só tome muito cuidado, cara. Muito cuidado com a resposta que você dará. A mercadoria custava, no começo, R$100. No final, essa mercadoria está custando, eu falo mercadoria são as ações, né? Essa mercadoria está custando 51,20. É óbvio que diminuiu, né? Claro que diminuiu. A resposta é negativa. Quanto que foi? Faz a continha que eu te ensinei, ó. Você sempre pega o valor final menos o valor inicial. O valor final é 51,20 menos o 100, que é o valor do começo. 51 menos 100 fica menos 48,80. Podemos dizer que as ações da empresa caíram 48,80%. E é por isso que você assinala a alternativa E. O risco aqui era marcar D de dado, né? Porque a D de dado não é quanto você perdeu. A D de dado é quanto vale a tua ação no final. Mas a pergunta foi a desvalorização total. Ou seja, quanto você perdeu nesse processo? 48,80%. E aí você viu, né, que nesse caso só houve desconto, só houve desvalorização consecutivamente, como você pôde perceber aí. Você com essa aula vai sem dúvida nenhuma ir muito mais tranquilo para as questões de porcentagem. Esse estilo, como disse no começo, despenca em prova de concurso público e eu sei que a partir de agora você não erra mais, tá? Vou ficando por aqui, até a próxima aula, valeu!